A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar dois versículos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 14 e o versículo 37, que diz assim: as benditas, maravilhosas e santas palavras do nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Bem, esses dois versículos, o versículo 14, do versículo 14 ao versículo 36, está nesse texto. Todo esse texto fala sobre o discurso de Pedro. Pedro dando testemunho da pessoa bendita, maravilhosa e santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde os tempos antigos, dos tempos passados, das épocas dos profetas, né? Falando dos profetas, do salmista Davi, do nosso irmão Davi e de todos os nossos irmãos profetas do passado, e como ele relata do 14 ao versículo 36, todo o discurso de Pedro. Pedro, um homem pescador, um homem leigo, mas quando o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele chama, ele escolhe, ele também o capacita. E capacita cada um de nós. Não importa a sua capacidade intelectual, humanamente falando. Pedro nada disso tinha, mas o Senhor o transformou. É Jesus Cristo que faz isso, na minha vida, na sua vida, e também como fez na vida de Pedro. E Pedro aqui, ele dá um discurso maravilhoso que fala, o versículo 22 diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então Pedro relata aqui toda a bem-aventurança do Senhor Jesus Cristo que fez aqui durante o tempo que ele passou aqui na terra, e mesmo depois de ressuscitado, 40 dias junto com os demais. E o nosso irmão João, o apóstolo João, relata os milagres que o Senhor fez. Se fosse escrever em todos os livros que ele fez, não caberia no mundo. E o do versículo 37 ao versículo 41 fala sobre o texto: 3.000 batizados, 3.000 almas foram chamadas através da pregação do nosso irmão Pedro, né? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 38, veja só a resposta de Pedro, dos apóstolos, também da minha boca, para você que escuta este vídeo. É o seguinte:
diz Pedro. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro está falando aqui da pessoa bendita, maravilhosa, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e óbvio, o Deus Pai também se inclui no meio. É tanto que se batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Arrependei-vos. Essa é o fundamento de uma vida mudada do ser humano, quando ele realmente quer atender ao chamado do Mestre. E o versículo 39, pois para vós outros é a promessa, né? A promessa para vós, vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Quando Deus chama, Ele capacita, Ele derrama o seu Espírito Santo sobre nossas vidas e tornamos-nos uma nova criatura. Não importa as circunstâncias que venhamos passar, as aflições, as tribulações, não importa. O que importa é que nós temos a certeza que um dia Jesus Cristo vai voltar e nós se encontraremos com Ele. Amém? Arrependa-se de seus pecados, confesse-os ao Senhor Jesus Cristo, peça perdão a Ele, peça perdão a Ele, e o demais coisas Ele fará. Que Deus continue abençoando você, toda a sua família, e fica na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite. E lembre-se, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo cura, liberta e salva. Amém? Boa noite.